Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje é dia 2 de abril de 2025, agora são aproximadamente 11h58 da noite, né? Quase quinta-feira, ainda gravando a análise aqui na quarta. A gente vai começar rapidamente aqui pelo nosso calendário econômico. Tivemos dois eventos importantes no dia de hoje. O primeiro foi a variação de empregos privados, referente ao mês de março. O resultado veio acima da projeção, que era de 118 mil novas vagas. E o discurso de Trump, né, presidente dos Estados Unidos, anunciando as tarifas recíprocas para os países na qual os Estados Unidos têm aí, pessoal, né, comércio paralelo. Evidentemente, a gente já esperava no dia de hoje maior volatilidade, né, principalmente no mercado cripto. Né, tivemos um dia bastante turbulento, né? No começo do dia tivemos o Bitcoin subindo aí, pessoal, fortemente. Período da tarde chegando a ultrapassar os 3% de alta. Né, e conforme foi se aproximando aí do evento lá nos Estados Unidos, a gente viu adentrando mais volume comprador, né? E aí, posteriormente, né, quando Donald Trump anunciou as taxas e os países que farão parte desta negociação, acabou virando aí um mercado de cabeça para baixo e trazendo o preço a níveis inferiores, né, pessoal? Então, é aquela história, né? Quando a gente tem eventos importantes, né, que podem impactar o mercado, muitas vezes é até interessante você ficar de fora ali analisando e eventualmente, né, quando tiver ali fazendo mais sentido, né, ou algo que tenha relevância aí dentro da sua estratégia, né, você pode eventualmente aí pegar alguma operação, mas é sempre importante ressaltar isso, porque justamente foi um dia bastante interessante, né, principalmente no mercado, em vista, né, do que foi, né, o começo do dia e posteriormente no final. Então a gente tem aí alguns analistas ressaltando como foi o dia de hoje, né, as possibilidades futuras, né, trazendo alguns diagnósticos, né, como por exemplo um analista da Foxbit. Ele cita, né, que o tarifaço de Trump foi, né, de certa forma, menos agressivo do que poderia ser. Né? Muitos países foram taxados em boa parte na metade do que era aplicado aos Estados Unidos. E aí ele alerta, né, que o estresse, né, começa agora com a incerteza a respeito do impacto dessas taxas na inflação da maior economia do mundo, né? Então, a gente ainda tem um cenário de incertezas, né, pessoal, daqui em diante. É muito cedo para a gente tentar trazer aí um diagnóstico que faça mais sentido ao poder ah, dessas tarifas, né? Como irá ocasionar na economia como um todo. Então, a gente vai colhendo aí ao longo da linha do tempo mais informações, né? Resultados que vão nos trazendo aí um norte, né? Com mais clareza e, evidentemente, nos ajudará, inclusive, no mercado cripto que tem bastante correlação, né, pessoal? A gente tratando aí de renda variável, a gente sabe que essas informações são importantes e quanto mais você estiver por dentro, né, obviamente você vai ter a possibilidade aí de se antecipar a eventuais movimentos que o mercado acaba trazendo. Lembrando que na sexta-feira, né, pessoal, a gente tem também o relatório de emprego do Departamento de Trabalho Payroll, né? Então promete ser um dia aí com mais volatilidade também. É uma semaninha quente, né? Começando abril aí já com o pé direito.
E vamos acompanhar, vamos ver como é que vem sexta-feira aí o resultado do payroll e torcer para que acabe superando aí a projeção dos analistas. Beleza, pessoal? Já aqui nas três principais bolsas, talvez, né, pela questão da, das tarifas terem sido menores para diversos países, ou até mesmo, né, dias anteriores aí a quedas mais drásticas aqui nas três principais bolsas, né? Talvez tenha precificado aí alguma coisa, acabou refletindo menos, né, comparado aí ao Bitcoin, né, pessoal? Então, o dia foi de alta aqui para as três principais bolsas lá dos Estados Unidos. S&P acabou subindo 0,67, Dow Jones alta de 0,56 e Nasdaq alta de 0,87. Pessoal, finalmente vindo para o Bitcoin, a gente teve aí no diário uma queda mais acentuada, quase 3,20%, né, de recuo. Preço a mercado nesse momento 83.615. Então vamos dar uma olhada, o que rolou após a análise de ontem, na terça-feira, e as perspectivas aí já para a madrugada de quinta-feira, né? Até a nova análise, né? No caso de hoje, mais tarde, né? Agora são 00:04, né? Acabou virando aqui o dia na análise, mas bora lá dar continuidade. Então, pessoal, a gente basicamente identificou aí uma grande possibilidade, né, dos vendedores virem buscar aqui a região dos 83.900, né? Era tecnicamente a região que fazia mais sentido uma eventual reação por parte dos compradores, né, um pullback. E a partir daqui, né, era de extrema importância a colheita de condicionantes e evidências, né, em vista de que a intenção, né, pelo menos o que a gente torcia era, né, os compradores de fato buscarem níveis superiores de preço, né? Então acabou vindo, pessoal, basicamente na região exata que foi mencionado na análise do dia anterior, né, 83.900. E aí, qual que era a tarefa de cada um, né, que está acompanhando as análises aqui no canal? Reduzir tempo gráfico, analisar volume. Pessoal, quando a gente coloca, por exemplo, tempo gráfico de 2 horas, quando a gente analisa aqui, ó, pessoal, olha a questão do volume, né? O volume desse candlestick aqui, que abriu às 3 da manhã, o volume comprador superou o volume vendedor do candlestick à 1 da manhã. Ou seja, já é um sinal interessante. Posteriormente, pessoal, o que abriu às 5 da manhã superou ao anterior, que também era comprador, e abriu às 3 da manhã. E aí veio às 7 da manhã, o volume vendedor, ele veio inferior, pessoal. Então basicamente houve um engolfo aqui, né? A gente engolfa, né, o volume, né? Induz tendência, veio aí o mercado buscar a nossa zona de patrulha, né? Então houve um bate-cabeça aqui tenebroso, né? O dia de hoje a gente já sabia da grande volatilidade que seria o mercado. Então foi um bate-cabeça bastante acentuado, né? E a gente percebe que após o anúncio das tarifas a todos os países que fazem comércio com os Estados Unidos, veio aí, né, uma retração verticalizada, né, basicamente, ao que me parece, houve aí uma certa manipulação por parte aí de alguns institucionais, é aquela história, né, de puxar o preço a níveis superiores, vai gerando liquidez aqui, a galera vai plotando boleta de compra, e aí chega um momento que ele analisa se tem boleta o suficiente no livro para que ele possa sair a mercado e tentar amenizar a sua perca aí na operação, tá, pessoal? Então, ao que parece, foi induzido essa movimentação, né? Acabou indo a níveis
que inclusive a gente não esperava, né? Mas é aquela história, né? Quando temos eventos importantes, tudo pode acontecer. São grandes institucionais operando muitas vezes a mercado e movendo o preço de forma evidente. Então a gente acabou buscando aí a proximidade dos 88 aos 89, inclusive em análises anteriores, né, fizemos a identificação de acúmulo de lotes dentro dessas regiões aqui. Isso também pode ter sido um catalisador, mas né, o cenário em si já evidenciava, né, pessoal, uma eventual queda. Então acabou que concretizou aquilo que a gente analisou em cenários parecidos, né, pessoal? Seria o primeiro rompimento do diário na média de 20 períodos, posteriormente, né, a recusa de preço, né? Aqui acabou recusando o preço também, mas acabou dando uma esticadinha aí, né, justamente, talvez pela manipulação, né, a fim de induzir, né, os compradores a gerarem liquidez para que um grande institucional saia e tente, né, amenizar suas percas jogando a batata quente de forma diluída aí para diversos investidores. Então, o cenário ainda, né, se mantém desafiador. A gente já vinha analisando nas análises anteriores, né, pessoal? Fica ainda mais difícil, né, pela circunstância de hoje, né, pela questão do volume vendedor apresentado, né? Acredito que os compradores tentarão aí, de primeira oportunidade ou desafio, a questão, né, de romper aqui a média de 20 períodos no tempo gráfico diário, então a gente poderá ter sim uma reação dos compradores, né, na iminência e novamente se aproximar da média aqui na região dos 84.600. A questão é, né, não adianta prevalecer volume comprador já no dia de hoje, quinta-feira, né, simplesmente se houver, né, um baixo volume. Então a questão vai ser analisar como será, né, o volume comprador, eventualmente, né, pessoal, buscando aqui novamente a média de 20 períodos, né, ou até um pouquinho além, né, simplesmente na abertura e no fechamento desses 2 dias também, né, na proximidade dos 85, né, a questão é como que será o volume, né, comprador. Agora, a gente já tem uma sinalização clara, né, de que os vendedores, né, vão querer induzir um novo recuo do preço. E ao que parece, que me faz mais sentido, é buscar a região próxima aqui, pessoal, da nossa linha de suporte diagonal, tá? Então, até pela proximidade, né, desses dois suportes com a linha do tempo, a gente não precisa utilizar mais essa como referência, vamos utilizar somente a diagonal e pela questão do dia de hoje, acho que também não faz sentido a gente utilizar esse primeiro suporte como referência primária. Então vamos remover. Acho que deu algum bug aqui. Enfim, depois a gente atualiza e vamos utilizar, pessoal, somente, né, a proximidade aqui dessa região como suporte primário em vista, né, da alusão feita desses fundos ascendentes que foram formados aí em agosto de 24. Então vai ser um teste de um suporte tecnicamente forte, né? Obviamente, o preço ele não vem direto, a gente pode ter bateção de cabeça, né? Inclusive, se for a ocasião de se aproximar aqui do nosso suporte, né, pessoal? Mas é o que faz mais sentido, pelo menos para mim, nesse primeiro momento. E óbvio, né? O mercado ele é muito dinâmico, né? Tudo pode mudar. A nossa ideia aqui é
colher as evidências do dia, né, e tentar pressagiar o preço no dia seguinte, né, pessoal? Então, vamos ver como é que os compradores vão reagir, né, já no dia de hoje, agora, quinta-feira, já pela madrugada, vamos ver volume, né, e torcer para que algo externo, né, possa impactar o mercado aí de forma positiva, lançamento do X-Payments, por exemplo, com a introdução de criptoativos nas negociações, enfim, tudo isso pode gerar aí interesse pela comunidade e acabar entrando volume. Por questões gráficas, né, vai ficando meio complicado, né, esperar aí uma ascendência do preço, né, a gente mantém aí a estrutura, né, pessoal, né, com um falso rompimento aqui, né, recusa de preço, então mantém aí a estrutura com topos descendentes, fundos descendentes, um cenário ainda bastante complexo, né? Já no semanal a gente vê, né, inclusive que houve também a recusa de preço aqui, basicamente na proximidade da média. Vai ser interessante analisar o volume também da semana já no domingo agora. Vou dar uma olhadinha no mensal. Ao que parece, caminhando aí para buscar, né, pessoal? Quem sabe a nossa região de suporte aqui e torcer para que possa ter aí boas evidências, né, que tenhamos volume comprador, candlestick com padrão de força e que seja a reversão de tendência, né, pessoal? A gente já está há bastante tempo nesse cenário e infelizmente até o momento nada muito contundente aqui ao ponto de ligar aí um sinal de alerta, né? Trazer aquele certo otimismo aqui para vocês. Fechado? Então, para finalizar, vamos rapidamente analisar o livro de ofertas. A gente vê um livro bastante diluído, pessoal. Ó, região dos 88, quase 8 milhões de dólares posicionados, 88,5, 7 milhões de dólares e 89, 9 milhões de dólares, ou seja, já na proximidade aí, pessoal, da onde o preço chegou no dia de hoje, a gente vê a acumulação de lotes e aí talvez não tenha sido mais manipulado o preço por essa questão da acumulação, né, dos lotes em demasia. Enfim, então sempre importante analisar o livro. Pelo lado comprador, a gente percebe aqui no 81,5, né, são quase 7 milhões e meio de dólares posicionados. Região dos 81 mais 7 milhões de dólares posicionados. E aí, na região dos 80, virada de dezena, ainda permanece aqueles 10 milhões, enfim, vai se aproximando ali da do nosso suporte, né? Como por exemplo aqui na região dos 75 mil dólares, são quase 21 milhões de dólares posicionados. Então é isso, pessoal. Vamos acompanhar aí. Eu acho que o dia hoje vai ser importante, ver como é que os compradores vão reagir depois dessa cacetada vendedora, né? Se for o caso aí, como é que eles vão se comportar na proximidade dos 85, da média de 20 períodos. E se prevalecer volume comprador, vamos analisar, né, como será, porque se de fato for abaixo, né, do volume vendedor do dia de ontem, né, no caso quarta-feira, aí as coisas tendem a se complicar mais ao que tange a busca aí por níveis inferiores, que é a região que a gente está aguardando aí. Um revés por parte dos compradores. Beleza, pessoal? Então é isso. Agradeço sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.